Se eu quiser botar uma imagem daqui compartilhar a tela, share screen aqui embaixo, né? Tá. Isso, professor. Já estamos ao vivo. Já chegamos? Então vamos lá. Boa noite, pessoal. Hoje a gente começa, o pessoal da BIM RJ, em parceria com a BIM Pernambuco, a BIM Espírito Santo e a BIM Paraná. A gente vai começar uma série de lives chamada Papo BIM Day, que acontecerá toda quinta-feira, às 20 horas, nesse canal do YouTube Papo BIM Day, durante os meses de outubro e novembro. Nosso objetivo aqui é disseminar as informações sobre a metodologia BIM nas diversas áreas do mercado da construção civil aqui no Brasil. Para acompanhar a gente, é só se inscrever no canal do Papo BIM Day e no canal do YouTube das ABINs formalizadas, a BIM Espírito Santo, a BIM Pernambuco e a BIM Paraná e a BIM Rio de Janeiro, e procurar as ABINs nos estados que vocês já estão nos estados formalizados. A gente vai dar início agora. Jeff, contigo. Maravilha. Hoje, o tema da nossa live é gerenciamento e coordenação de projetos em BIM. Nosso convidado mais do que especial, um pioneiro, referência da metodologia BIM no Brasil, professor Dr. Sérgio Leuzin, que é graduado em arquitetura e urbanismo, mestre e doutor em engenharia de produção pela UFRJ, é professor titular da Universidade Federal Fluminense, aqui no Rio de Janeiro, onde colaborou nos programas de pós-graduação de engenharia civil e de arquitetura e urbanismo. Tem ampla experiência na área de arquitetura e engenharia civil, atuando principalmente em BIM, em projetos de arquitetura, gestão de processo de projeto, gerenciamento e gestão da qualidade na construção civil e aplicações de tecnologia de informação na área de arquitetura, engenharia e construção, né? É consultor de diversos órgãos governamentais e associações técnicas, atualmente sócio-gerente do GDP, Gerenciamento e Desenvolvimento de Projetos, empresa dedicada ao desenvolvimento e consultoria para implantação de projetos com tecnologia BIM, e autor do livro Gerenciamento e Coordenação de Projetos em BIM. Boa noite, professor Leuzin. Boa noite, prazer estar aqui com vocês. Maravilha, professor. Desde já a gente quer agradecer a sua participação aqui no Papo BIM Day, dizer que é uma honra receber o senhor aqui no dia de hoje. Obrigado. Então vamos começar. Professor, a gente separou algumas perguntas aqui e eu queria começar esquentando a conversa, perguntando para o senhor o que realmente é coordenação e gerenciamento de projetos. Na verdade, isso eu acho que a essência da atividade de projeto, quer dizer, a atividade de projeto, obviamente, é a concepção, né? Porém, para você conceber, você precisa ter participação de muitas disciplinas, né? Cada vez mais você tem um parcelamento disso. A atividade de coordenação é você exatamente fazer com que todas as disciplinas sejam harmonizadas, né? Ou seja, é mais ou menos como um maestro de uma sinfônica. Você tem que estar deixando espaço e dizendo quando cada um tem que entrar e, principalmente, tem que estar fazendo uma avaliação do desempenho de cada participante. Então, a coordenação é algo que dirige esse processo de concepção para onde é desejado, né? Então, um projeto é alguma coisa feita para atender a uma necessidade e que tem que atender determinados requisitos. Então, o processo de gerenciamento é você fazer com que essa orquestra não saia da partitura, né? Ou seja, que essa orquestra atinja o objetivo desejado para aquele empreendimento. E esse objetivo é atender uma determinada necessidade com um conjunto de recursos. Então, o gerente de projeto ele tem que estar o tempo todo olhando para saber se essa meta a ser atingida está correta, porque a tendência que as pessoas podem ter, vamos dizer assim, é de improvisar no meio da orquestra, e aí, bom, improvisação é legal também, eu gosto de jazz, mas às vezes ela pode redundar, chegar num lugar que não é o lugar desejado. Então a coordenação é
o maestro que dirige essa grande orquestra, que são todas as disciplinas da arquitetura, da engenharia, etc. e tal, que vão atender alguma necessidade de um cliente externo. Agora, para isso, a gente parte de uma questão que é a definição do problema, né? Então, para eu fazer um bom gerenciamento, eu tenho que saber quais são os requisitos desse projeto. Aonde que o cliente, que é o demandante desse projeto, e aí você tem que entender que existe um cliente que é quem contratou o projeto, mas existe sempre um cliente maior, que é a sociedade como um todo, que também é seu cliente, né? E que você tem que respeitar. Às vezes esses dois clientes não se bicam, né? Um pode querer uma coisa que outra da sociedade não quer. E cabe ao gerente também fazer essa negociação. Então você nota que o gerente de projeto, ele tem um papel fundamental. Tradicionalmente, esse papel era exercido pelo arquiteto. Já lá no tempo em que os engenheiros se formavam como... Os arquitetos eram engenheiros arquitetos, era uma função precípua coordenar os projetos complementares. Depois, com o tempo, infelizmente, essa função dos arquitetos ela foi diluída, vamos dizer assim, e foi até assumida, muitas vezes, pelo próprio... Por exemplo, no caso de incorporadora, as incorporadoras normalmente elas querem exercer esse gerenciamento e a coordenação, ou vão delegar a um preposto delas para essa função. Essa situação se tornou regra, né? Enquanto anteriormente a regra era que o arquiteto exercesse essa função. Hoje, isso se tornou tão regra que não seja exercido por ele, que quando ele faz, ele tem um percentual de remuneração adicional para essa função. O que é justo, aliás, diga-se de passagem. Então, a gente tem um conjunto muito grande de disciplinas, né, de parceiros. Assim, num projeto típico, por exemplo, a gente teve projetos em que a gente tinha 20 e tantas disciplinas, 27 disciplinas a gente já chegou a ter em alguns projetos interagindo. E o gerenciamento, ele tem que coordenar isso tudo e tem que dizer como que essa orquestra vai tocar. Tem que dar, na verdade, a partitura é em grande parte dele. O andamento é esse maestro que vai definir. E é claro que ele não pode fazer isso como uma imposição. Então, o gerente ou coordenador de projeto, ele é basicamente um negociador, né? Você nota, então, que são capacitações que não são muito usuais na formação nem do engenheiro, nem do arquiteto, né? Capacidade de negociar, capacidade de coordenar, é uma capacidade que você vai ter que desenvolver, hoje em dia, meio que no tranco, que você tem que fazer, né? Infelizmente, são muito poucos cursos que oferecem alguma capacitação nessa área. E a gente vê que existe muito pouco entendimento do que seja a função do gerente e do coordenador. Note bem que gerenciamento é um pouco diferente de coordenação. Por exemplo, é comum que você tenha o gerente, que é quem analisa se o projeto está indo realmente na direção desejável, e o coordenador, que é o que compatibiliza a atuação dos dois. Mas na maior parte das vezes é a mesma, não a mesma pessoa física, mas pelo menos a mesma pessoa jurídica que vai tratar desses assuntos, né? Agora, com o advento do BIM, essa função tomou outras responsabilidades, né? Ou melhor dizendo, com o advento do BIM, a gestão do processo, ela afloriu, vamos dizer assim, ela aflorou. Tá? Porque quando a gente está falando dessa gestão desses diferentes atores, né, que estão atuando aí, eu estou falando de como que essas pessoas vão interagir. Eu estou falando basicamente de comunicação, ou seja, de como existe a troca de informação.
E a gente vai chegar, então, no cerne do BIM, porque o processo de gerenciamento e coordenação é basicamente um processo de comunicação. A gente conversa, vamos dizer assim, e aí chega um entendimento. E esse processo de comunicação nada mais é que a gestão da informação. Então, a gente chega à conclusão que, bom, a coordenação e o gerenciamento em processos BIM, ela basicamente é gestão da informação. Como que você gerencia, como que você define a informação e como que ela trafega entre esses diferentes grupos. Por isso que a norma mãe do BIM, vamos dizer assim, hoje em dia é considerada a ISO 19650, que é a gestão da informação na construção, usando modelagem da informação, né? E que certamente a gente vai falar muito sobre ela aqui hoje. Então. Professor, emendando no que o senhor acabou de comentar, o BIM, ele começa a trazer várias facilidades, né, a metodologia BIM traz algumas facilidades na coordenação, no gerenciamento, mas também traz novos desafios, né? Quais são essas novas dificuldades, quais são essas novos diferenciais, assim, sabe? O que o profissional da gestão e da coordenação, com a metodologia BIM, ele precisa se adaptar? O que de novo esse profissional precisa saber para estar Eu acho que a principal dificuldade é entender que realmente BIM é comunicação, é gestão da informação, né? Ou seja, é uma ferramenta para a boa execução do projeto enquanto concepção. Mas essa ferramenta, ou conjunto de ferramentas, vamos dizer assim, ela é muito poderosa, né? E a nossa maior dificuldade é que ela exige uma nova maneira de pensar e um novo processo. Eu tenho atuado recentemente, hoje já passei dia falando, então a garganta já está ficando fraca. E até, por exemplo, hoje a gente estava discutindo com 2 organizações, eu tive a oportunidade. A grande dificuldade é entender que implantar o BIM é você mudar o processo, e que o primeiro passo para você mudar o processo é fazer um projeto desse novo processo. Como que isso vai acontecer? O que eu quero que esse processo faça? Quais são os benefícios que eu quero atingir com ele? Então, a gente tem que partir ao contrário, quer dizer, o que eu quero do BIM, qual é a ferramenta que eu vou precisar atingir esse objetivo, que normalmente deve ser um objetivo estratégico dessa organização, e aí eu vou desenhar que o processo que seja melhor possível, mais conveniente para atingir esses objetivos. E a gente tem uma dificuldade que, na verdade, existem várias maneiras de fazer. A gente está imerso hoje num mercado que é dominado por um fornecedor de software, que tem 90% do mercado, talvez mais, né? Então, é engraçado como as pessoas, quando vão desenhar esse processo, pensam imediatamente nas soluções desse fornecedor. E, às vezes, a solução desse fornecedor não é a melhor. Existem outras soluções. E aí o desafio é você desenhar um fluxo de processo que parta desses objetivos estratégicos, e aí você vai montar qual é a função, vamos dizer assim, que tem que ser atingida, com que ferramenta, como e quando, e quem que vai operar cada uma dessas coisas. Então, o desafio do BIM, eu acho que é um desafio organizacional, tá? Porque é uma mudança profunda na organização, e é um desafio de cada participante, porque ele tem que ter um entendimento disso, ele tem que saber se posicionar e se capacitar adequadamente dentro desse contexto. E normalmente, assim, as pessoas olham BIM, é o aplicativo de projeto, né? Essa é a situação que você mais encontra por aí.
Assim, é corriqueiro a gente ser chamado para trabalhar com uma organização que está querendo implantar BIM, e uma das primeiras coisas que o cara fala, já comprei as licenças. Aí, quando o cara fala isso, eu já fico dizendo, me jogou dinheiro fora, tá? E, na maioria dos casos, é isso mesmo, ele comprou licença do que a mais, ou talvez do que não devia, para a função que ele queria, para o objetivo que ele tem, né? Isso é, em parte, culpa dos fornecedores de software que empurram licenças de qualquer modo, que as revendas, etc. e tal, elas querem vender. O sujeito pensa em BIM, chama uma revenda de um fornecedor, ele vai lá e tenta vender o maior número de licenças, isso é natural. Mas vem desse desconhecimento do que seja o BIM, desse desconhecimento da necessidade de repensar o fluxo, tá? Na verdade, quando você vai passar para um processo BIM, você tem que fazer um projeto de como você vai trabalhar. E, a partir desse projeto, fazer a implantação, a capacitação, a aquisição dos softwares e do hardware que seja necessário, que vai variar muito, inclusive, em função do que você quer. Maravilha. Professor, foram feitas aqui 2 perguntas no nosso chat. Eu queria pedir permissão para o senhor para a gente colocar, claro, aqui na tela. Uma delas foi relacionada a um ponto que o senhor citou. Aliás, as 2 delas são relacionadas. Vou colocar aqui agora. A Débora Paiva, ela pergunta o seguinte: boa noite, professor Leozinho. A quem cabe a gestão BIM após a contratação da construtora? Cabe ao gerente do projeto, vamos dizer assim. O que acontece hoje em dia é que muitas vezes o gerente do projeto não é um grande conhecedor de BIM e ele pode contratar um especialista para isso. Se fala muito do BIM Manager, né? BIM Manager é um conjunto de funções. É uma função de fazer gestão da qualidade do modelo, verificação da qualidade do modelo, tá? Definição de protocolos, etc. e tal. Essas funções, elas não têm que estar necessariamente em uma única pessoa. Elas podem estar distribuídas em algumas pessoas dentro da organização. Então, isso varia muito, entendeu? Quer dizer, basicamente, eu tenho a função de fazer o controle da qualidade da informação, fazer o controle do fluxo da informação, né, fazer as verificações disso, e eu vou precisar de regras disso tudo. Então, em geral, você vai encontrar dentro de qualquer organização alguém que tem maior experiência nesses temas e que vai assumir essas funções. Mas não quer dizer que todas elas tenham que ser com a mesma pessoa. Se o coordenador de projeto, por exemplo, de uma construtora, ele tiver um bom conhecimento dos processos BIM, ele vai assumir algumas dessas funções. E se ele não tiver, ele vai delegar a outras pessoas. Então, isso varia. Após a contratação da construtora, quer dizer, a construtora contratou um projeto BIM. Em geral, a construtora vai ter que ter, com certeza, tá, alguém que seja capaz de analisar esse processo BIM e de verificar principalmente os entregáveis. Porque, por exemplo, a coordenação em si pode caber ao arquiteto contratado pela construtora, e essa situação ainda é comum. Mas, de qualquer modo, a construtora, ao receber o modelo, ela tem que saber verificar se aquele modelo efetivamente correspondeu às necessidades dela. E isso, infelizmente, não é tão comum assim, até porque a capacitação para você fazer essa... Não só... Porque antes, para você fazer a análise, é preciso saber o que você quer. Então, eu tenho que encomendar um modelo com determinados parâmetros, por exemplo, já traduzindo para nosso linguajar dia a dia do BIM aqui, quer dizer, quando a gente fala assim, verificar a qualidade do modelo, o que é isso? Eu pedi que o modelo tivesse com determinados parâmetros inseridos em tais e tais elementos, ou em todos os elementos, tá? Será que eles estão inseridos? Será que eles foram corretamente inseridos, né? Então, eu vou verificar se essa informação que foi inserida no modelo corresponde ao que eu queria. Por exemplo, a construtora quer tirar um quantitativo
alinhado com a base de custos dela. Isso é a coisa mais comum que a gente encontra. Como que isso vai ser feito? Eu vou criar um parâmetro e vou associar os elementos a esses parâmetros. E esse parâmetro vai chamar uma base de dados lá da construtora para fazer isso. Bom, quem é que constrói esse projeto desse fluxo e como que ele vai funcionar, como que ele vai se integrar com a base de dados da construtora? É o tal do BIM Manager. Mas esse BIM Manager ele pode estar essa execução específica pode estar na construtora, pode estar na gerenciadora, pode estar em vários lugares. O importante é que ele seja competente. Isso é o mais difícil. Maravilha, professor. Voltando um pouco lá no que o senhor tinha falado sobre a questão das universidades, né? O Alexandre Nicolini ele fez a seguinte pergunta: seguindo o seu raciocínio, o que o senhor acha que as faculdades de engenharia civil formam hoje? O coordenador ou o gerente de obras? Ou elas se concentram em outras habilidades? Eu acho que elas formam um candidato a engenheiro. Tá? Mas candidato. Não, olha só, a engenharia é muito ampla. Tá? Note que eu sou arquiteto, embora seja também engenheiro de produção e arquiteto de sistemas, mas vamos lá. A engenharia é muito ampla, quer dizer, um aluno de engenharia ele pode querer se dedicar a cálculo estrutural, a uma determinada especialidade. Não precisa ter essa mania que engenheiro tem que saber fazer tudo. Né? Embora, vamos dizer assim, a origem do engenheiro, que é a arquitetura, né, seja genérica. Mas se o engenheiro é muito genérico, ele devia ser arquiteto. Né? Então, a faculdade de engenharia ela deve ser um espaço para que o aluno cresça na direção que ele julgar mais conveniente para ele, que ele julgar mais agradável. Note que no exterior é comum você ter faculdades de engenharia que têm um viés de formação. Então, se você for fazer uma École de Pont Chaussée na França, provavelmente você ou vai ser gerente de projeto, ou vai ser calculista, tá? Ou ainda engenheiro de Minas, que é muito forte lá. Mas você não vai ser um projetista de instalação, normalmente, que você iria fazer um outro curso de uma faculdade mais voltada para isso. Embora possa sair da École de Pont também um projetista de instalação. Mas existem, assim, tendências dentro de cada universidade, né? E aqui a gente não tem muito isso, né? Depende muito do conjunto de professores, e varia muito. Mas, assim, eu não consigo identificar. É claro que, se eu olhar para a pós-graduação, aí sim, aí eu vou ter perfis, então o pessoal lá do Rio Grande do Sul é muito ligado para Lean Construction, o pessoal de São Paulo, da Poli, tem um viés também de BIM muito forte, e também de gestão da construção, e até de cálculo também, mas se você olhar para a pós-graduação, isso é mais nítido. Mas na graduação, o que a gente vê de fato é que, na imensa maioria dos casos, a formação básica dos engenheiros e dos arquitetos também, aliás, de outros cursos, é muito fraca. Então, você forma candidato a alguma profissão. Agora, ele não vai... Até por uma grande dificuldade que a gente tem, no caso da engenharia da arquitetura, é a prática. Né? Porque o sujeito, o aluno de um curso de engenharia ou de arquitetura, ele não tem condição de estar numa obra orientado pelos professores. Você veja, na faculdade de medicina, ele tem aula prática lá com um cadáver, com isso, com aquilo, e depois ele vai fazer uma residência médica, em que ele está orientado por um médico, pelo menos deve estar, próximo. Então, é a residência médica que forma o médico, efetivamente. Antes ele aprende a teoria. A residência é onde ele se forma médico. Se um médico não fizer residência, ele não é médico. E existem alguns países em que a residência para o engenheiro, para o arquiteto, é exigida, embora não seja exatamente do mesmo jeito que então, na Bélgica, em Cuba, tá? O sujeito passa pela faculdade e ele tem 2 anos em que ele é um trainee, um estagiário, varia o nome, né? E em Cuba, inclusive, tem uma coisa muito interessante, porque os arquitetos são obrigados a fazer esses 2 anos trabalhando em obra, e não em escritório de projeto,
Enquanto que na Bélgica, por exemplo, ele pode passar esses 2 anos no escritório de projeto, até dar umas deformações aí, que eles acabam sendo meio explorados nesses 2 anos, né? Mas essa situação de ter uma prática com um tutor ou com um mentor é que forma esse profissional. E aqui a gente não tem essa possibilidade, né? E assim, eu quando estava dando aula na graduação, a gente bem que tentava levar os alunos numa obra, mas você pensa o seguinte, como é que você vai entrar numa obra com 40 alunos? Vai ter que ter 40 capacetes, 40 botas, né? Então, é inviável isso, né? A gente não conseguia fazer. Então, ele se forma na teoria, um pouco melhor, um pouco pior, mas ele só vai conseguir virar um engenheiro, um arquiteto, depois que ele estiver praticando. Maravilha, professor. Eu lembro que o senhor estava falando sobre o fluxo, né? O fluxo de projeto. Dentro disso, uma outra pergunta como se altera o fluxo de projeto com a interoperabilidade permitida pela metodologia BIM? Bom, aí é a grande maravilha, vamos dizer assim, do BIM, né? Por quê? E ao mesmo tempo a grande dificuldade, porque a interoperabilidade nada mais é do que você poder transitar de uma disciplina para outra de modo transparente, né? Ou seja, levar as informações e principalmente que isso seja em tempo real, ou seja, a simultaneidade. Então, se eu tenho interoperabilidade, eu posso ter um processo colaborativo. Não quer dizer que uma coisa não leve necessariamente a outra, mas eu posso ter um processo colaborativo. Então, a interoperabilidade, ela permite que eu junte, por exemplo, o arquivo, o tal do modelo federado, ele é a essência da interoperabilidade, ou seja, eu vou juntar informação de 2, 3, 20 disciplinas em um ambiente único e vou conseguir fazer essa análise simultânea, que é o grande ganho no processo de projeto BIM, né? Eu faço as análises de modo simultâneo e não sequencialmente, como nós fazíamos antigamente, né? E é aí que tem a riqueza, né? Em que eu consigo melhorar a qualidade de informação de todo mundo e, principalmente, quer dizer, se você montar um fluxo corretamente, todo mundo vai saber os limites em que pode atuar. E vai ser definida uma hierarquia. Então, eu defino hierarquia de instalações, a prioridade, por exemplo, é da estrutura sobre as instalações, a prioridade de todos os complementares. Então, é mais fácil eu mudar um bandejamento de elétrica do que um duto de ar-condicionado. Então, eu estou criando critérios e o projetista ele já atua segundo esses critérios. Isso que eu estou falando, por exemplo, esses critérios, é exatamente um protocolo de projeto e que deve estar definido no plano de execução BIM, né? Ou seja, no plano de execução BIM, eu além de dizer formatos, pontos de origem, coordenadas, etc. e tal, eu estabeleço algumas hierarquias, às vezes gabaritos também de como que as coisas têm que fluir dentro de um determinado espaço. Isso permite que o projetista ele já projete corretamente desde o início. Ele não vai botar o bandejamento no lugar que não deve, porque ele já sabe qual é o lugar dele. Pode ser que chegue num lugar e diga, opa, o lugar que eu deveria estar não vai caber, não vai dar. Aí ele abre uma negociação. E essa negociação pode ser feita abertamente. Então, você nota o seguinte, que quando existe esse ambiente de comunicação viabilizado pela interoperabilidade, a função do coordenador, por um lado, ela até fica mais complexa, mas, na verdade, ela é mais simples, porque a carga de problemas que ele vai ter para resolver vai ser menor. É bem verdade que ele tem a carga de gerenciar essa comunicação. E, no começo, às vezes, essa carga é mais pesada, vamos dizer assim. Mas depois que o pessoal engrena, na nossa experiência, assim, sempre que a gente começa a montar uma equipe de projeto com times diferentes, né, um novo colaborador, coisa e tal, no começo existem alguns conflitos e depois que eles se ambientam
e aí realmente ambientar dentro do teu ambiente comum de dados, do teu sistema de comunicação, a coisa começa a fluir e toma uma velocidade muito legal, né? Então, no fundo, é aquela questão do fluxo, quer dizer, você tem que desenhar um fluxo e tem que ter as ferramentas para que esse fluxo funcione adequadamente, e as pessoas vão ter que se ambientar nesse fluxo, né? Professor, nesse novo método de trabalho, como que a gente acompanha e como que a gente faz a mensuração desse processo com a metodologia BIM? Existem várias ferramentas para você fazer isso, né? Normalmente, a ferramenta que você vai usar é um aplicativo de verificação de projeto em conjugação com alguma ferramenta de comunicação. Traduzindo em miúdos, eu vou ter que ter um Navisworks, ou um Solibri, ou um BIMvision, ou um Zoom Colab Pro, né? E vou ter que ter um ambiente de comunicação, pode ser um BIM Colab, um BIM Track, pode ser até algumas ferramentas de BCF que não são simultâneas, vamos dizer assim. Em projetos pequenos, a gente pode trabalhar com BCF até por e-mail, né? E aí, esse ambiente, vamos dizer assim, ele propicia essa comunicação. Eu vou ter que fazer dois tipos de controle. Um controle sobre a qualidade da concepção, tá? Ou seja, a qualidade da solução apresentada. Essa qualidade da solução, ela tem que atender os requisitos lá iniciais do cliente, então os requisitos de custo, de prazo, de desempenho, e isso tudo pode ser verificado por simulação, e é uma das grandes vantagens do BIM. Eu estou fazendo um projeto, eu posso fazer uma simulação energética, uma simulação luminotécnica, uma simulação acústica, aqueles pontos que eu desejar, mas eu posso também fazer algumas simulações que não são muito comuns, como, por exemplo, de tráfego de pessoas, né, se os fluxos de pessoal nas escadas, nos corredores está adequado, de incêndio, de atendimento à norma de acessibilidade, e por aí vai. Então, tudo isso é função de quem? De quem está recebendo, verificar se esse modelo atende a isso. E ele vai ter que ter as ferramentas para fazer isso, né? Então, são os softwares de simulação, eles se prestam muito bem, tanto para fazer o projeto, quanto para a gente verificar a qualidade disso. A outra questão é se essas informações que a gente necessita para executar a obra, para fazer essas avaliações, estão inseridas no modelo. Até a gente faz essa verificação antes. Eu recebo um modelo de algum projetista, a primeira coisa que eu faço vamos ver se ele botou as informações aqui. Roda no Navis ou roda no Solibri, tá? E faz um check de se todos os parâmetros que devem estar inseridos foram inseridos pelas diferentes disciplinas. O grande macete aqui é que, por exemplo, quando a gente faz isso, eu entrego para o projetista, vamos dizer, dentro de um ambiente em que nós vamos trabalhar com Navis, que a maior parte do pessoal trabalha, eu entrego para o projetista as regras com as quais eu vou verificar o modelo que ele vai me enviar. Eu digo para ele, olha, está aqui o conjunto de regras, rule sets, que eu vou usar para quando você mandar o meu modelo. Então, antes de você me mandar, você verifica. E aí, quando eu recebo, normalmente já vai estar tudo 100%. Só se o cara tentar me tapear, vamos dizer assim, né? Mas ele verifica. O controle de qualidade é feito segundo regras bem definidas e que está lá, na qualidade da informação. É claro que a qualidade da concepção, como é um pouco mais subjetiva, muitas vezes não dá para você analisar dessa forma, né? Mas então tem a qualidade do modelo, a qualidade que é da informação que foi inserida no modelo, a qualidade da solução da concepção, que vai ser verificada por simulação, basicamente, né? E são duas coisas diferentes. E esse processo todo, por exemplo, a qualidade do serviço, você utilizando esses sistemas BIM Colab, BIM Sync, sistemas de comunicação, de integração, eles têm um painel de controle que é fantástico. Eu tenho ali quem está me devendo respostas, quem está levantando problemas, ou seja, que está participando, né?
qual é a disciplina que está dando problema, qual é a região do projeto que está com o maior problema, se é nas fundações, se é nos forros, nos entreforros, né? Então, a gente sabe analisar os pontos de problema e, assim, analisar o desempenho de cada projetista. A gente está fazendo agora um exercício de avaliação se a gente consegue traduzir esse desempenho qualitativo em resposta de tempo de resposta, em solução de resposta, em número de conflitos, se é possível eu traduzir isso num sistema de pontuação que reverta em bônus no pagamento dos projetistas. Ou seja, aquele projetista que tiver o melhor desempenho vai receber, o que a gente está imaginando é mais ou menos uma solução que nem tem no contrato de IPD. 20% da remuneração do projeto vai ser distribuído proporcionalmente em relação ao desempenho dos projetistas. Mas a gente ainda não conseguiu estabelecer isso com um bom nível de segurança. Tá? Por enquanto, a gente consegue fazer umas avaliações, mas precisa ter uma série histórica razoável para você conseguir ter uma avaliação que a gente possa traduzir realmente em bônus, vamos dizer assim. O que seria fantástico se a gente conseguir chegar nesse nível. Maravilha. Professor, isso já pode ser considerado um plano de execução BIM? O plano de execução BIM é um conjunto de documentos, em primeiro lugar, né? Quer dizer, você fala plano de execução BIM. O plano de execução BIM é um documento que tem o briefing do projeto, que tem todas as instruções sobre a gestão da informação, que é a parte mais diferente, vamos dizer assim, né? Então, eu tenho que dizer sobre formato, sobre qual sistema de comunicação que vai ser usado, quais os padrões que a gente vai usar, quais os protocolos. Então, uma série de coisas, quais os perfis. E vou ter que dizer também quem paga tudo isso, né? Tem que atribuir as responsabilidades financeiras, isso é uma discussão muito interessante, né? E vou dizer como que eu vou fazer as verificações. Então, ele pode ser constituído de vários documentos. Então, ele tem o que seria o plano de execução BIM propriamente dito, que normalmente é uma planilha que contém essas especificações, e, na verdade, é uma planilha que tem um monte de referência a documentos externos, como o próprio procedimento de projeto, o procedimento de verificação de qualidade, tá? Qual é o sistema de comunicação que a gente está usando, o procedimento para usar esse sistema, os escopos de trabalho de cada projeto, e aí dentro do escopo eu vou dizer o tipo de parâmetro que ele vai ter, que ele vai constar dentro dos objetos daquela disciplina, quais são os parâmetros, quais são as informações que ele tem que prestar. É claro que isso é uma trabalheira danada para você fazer pela primeira vez, mas normalmente as empresas tendem a repetir esses processos, né? Então, o plano de execução BIM acaba tendo um tipo para determinado tipo de projeto e um outro template, vamos dizer assim, de plano de execução para outro tipo de projeto. Para outra organização, evidentemente, também vai ser um pouco diferente. Mas, enfim, o plano de execução BIM, eu acho que é a tal da partitura que eu estava falando que o maestro tem que seguir, entendeu? Ele é a partitura dessa orquestra que vai tocar segundo esse plano de execução BIM. Né? Maravilha, professor. No livro do senhor, o senhor afirma que os contratos de serviços, de projeto e de construção, eles vão sofrer alterações justamente na forma que essas contratações se dão, incluindo o setor jurídico de grandes empresas e tudo mais. Como que isso deve acontecer, professor? A primeira questão é porque os entregáveis de projetos mudam, né? Então, só isso aí já é uma mudança, assim, radical. O projeto, ele é 90% modelo e 10% documentação. A gente até no começo dizia assim, antigamente o projeto era 70% documentação, 30% concepção. No BIM mudou. Eu acho que é até mais do que o 70-30, que a gente dizia que inverteu, entendeu? Mas, na verdade, você tem uma etapa de concepção, que é
integralmente trabalhada em cima de modelos virtuais. Você só passa de uma etapa para outra e só finaliza se esse modelo estiver absolutamente de acordo com as necessidades. Então, eu tenho a primeira coisa que é isso, que o primeiro entregável é um modelo que esteja compatibilizado com um determinado padrão de informação. Isso é a etapa que a gente combinou fazer, vamos dizer assim. Então, você combina quais são as etapas do projeto, ainda que normalmente seja estudo de viabilidade, mas o que é esse estudo de viabilidade? O que você tem que entregar como estudo de viabilidade? É outros 500. Projeto básico e projeto executivo, às vezes tem uma fase lá de projeto de produção, que seria com um nível de detalhamento maior, né, ou de fabricação, e esse modelo ele é feito ali. Eu sempre cito um caso que para mim foi maravilhoso, quando a gente fez a implantação do BIM na Santa Clara Empreendimentos, que até ganhou o prêmio do Sinduscom de São Paulo, em 2016, era uma incorporadora e nós desenvolvemos no início 2 projetos em BIM, mais ou menos em paralelo, 2 empreendimentos, e no final a incorporadora foi fazer uma espécie de licitação para contratar a construtora que fariam as obras, né? E chamou algumas construtoras. Eu era o gerente de projeto, né? Tanto pelo lado de implantação de BIM, como funcionei como gerente de projeto efetivamente. E no dia que a gente foi liberar o material para essas construtoras, eu entrei no repositório de arquivos e tomei um susto, porque vi que nenhuma prancha tinha sido plotada. Nunca. E pior que isso, só eu tinha aberto as pranchas. Ninguém tinha feito download das pranchas, além de mim, para saber se o cara tinha feito. Nem mesmo o proprietário. O cliente tinha aberto. Ele olhava o modelo e estava bom, entendeu? Eu achava ótimo. Isso aí, a documentação é de menos, né? Se o modelo estiver bem resolvido. Então, esse caso foi assim, uma das coisas mais legais que a gente teve nessa de experiência profissional. A gente vê que aquela documentação intermediária era absolutamente desnecessária, não precisava ter cobrado prancha no projeto básico. Claro que precisou para o projeto legal, mas aquele esforço todo para desenvolver as pranchas do projeto básico não serviu para praticamente nada. É claro que, assim, no caso do projeto de incêndio, eu tive que pegar alguns dados do projeto básico, mas a prancha era do projeto legal, entendeu? Então, a primeira mudança é isso, os entregáveis são outros. Então, eu tenho que adequar o meu contrato a isso. Ele vai entregar um modelo, depois ele vai entregar uma documentação. Eu vou verificar a qualidade do modelo, vou aceitar esse modelo. E o mais interessante ainda, esse modelo, que a gente chama do modelo validado, é um modelo em que todas as disciplinas estão compatíveis entre si. Então, ele só existe se a equipe inteira entregar. Só é possível eu pagar pelo modelo de arquitetura do projeto básico, vamos dizer, dessa etapa do projeto básico, se todo mundo entregou as outras disciplinas referentes a esse modelo, a esse estágio do projeto. Ou seja, a gente define no contrato uma parcela que é pela aprovação do modelo federado. Ainda que normalmente a gente coloque uma parcela lá que eu vou pagar se o cara fez o trabalho dele, tá? Também não vamos sufocar o projetista, né? Mas o modelo do projeto básico ele só fica pronto quando todos estão prontos. E aí aquele sistema de comunicação que a gente estava se referindo é muito interessante, porque todo mundo vê quem está atrasado. E aí a equipe de instalação começa a levar paulada do pessoal de estrutura, ou vice-versa, o arquiteto também, e acaba que todo mundo tem que se ajudar, porque é interesse de todo mundo. Então, essa é uma forma de trabalhar diferente, vamos dizer assim, que no começo cria uma certa estranheza. Tem muita gente que tenta escapar dessas... não, mas eu já fiz a minha parte. Bom, mas se a sua parte não está compatível com o restante, ela não está pronta. Então, essa é a primeira dificuldade. Isso tem que virar documento contratual.
Aí a gente vai para a nossa dificuldade junto do departamento jurídico, do departamento administrativo, que tem que entender a mudança de processo, a mudança de entregável. Isso é especialmente grave com o órgão público, porque aí você começa a entrar com 8666, com um monte de entraves, por exemplo, a gente deu uma palestra há algum tempo no Tribunal de Contas, que é encarregado de analisar os projetos, e eu conversei com os auditores e disse assim, olha, no ano que vem, seria 2021, né, vocês vão receber, porque esse foi no começo do ano, agora, até logo no comecinho do ano, vocês vão receber um projeto feito em BIM, pela EMOP, tá? Vocês sabem verificar se aquele projeto está certo? Né? Aí fez-se o silêncio na plateia. Né? Quer dizer, a gente tem que pensar dentro de toda uma estrutura administrativa, jurídica, que tem que estar preparada para lidar com isso, que hoje ela está acostumada a lidar com papel e não com modelos. Né? Professor, a Adriana Barreto colocou uma pergunta aqui que eu acho bem pertinente e eu vou até acrescentar algumas coisas. Ela colocou assim, como é feita a mensuração das entregas no projeto? Eu lembro o professor Contier falando alguma coisa assim, que na verdade algumas entregas já são produtos diferentes, ou seja, hoje você não entrega com a metodologia BIM, em determinado processo, você não entrega plantas, você não entrega pranchas, como fazer essa comprovação que o projeto, que a concepção está andando, assim, sabe, para o teu cliente. Porque às vezes você está fazendo o modelo, está inserindo as informações necessárias, só que você não tem um produto de apresentação. E aí ele comentava que, bom, então a gente vai ter que fazer uma entrega, porque o cliente está me exigindo, só que o que eu tenho são planilhas, são relatórios, e não mais mas você só tem informação. De desenho. Essa informação ela vai se traduzir num modelo, vamos dizer assim, que é a coisa mais bonitinha que você vê, né? Mas é claro que o modelo, como é feita a mensuração das entregas. Vamos supor aqui, eu defini algumas etapas de projeto. As etapas de projeto, a função da etapa de projeto é exatamente essa, é demonstrar o avanço do projeto, tá? E cumprir com um determinado nível de informação que eu pague para o projetista, para ele não morrer de fome, senão ele só vai receber no final. Já ganha pouco, né? Ganhamos pouco, então temos que ganhar aos poucos, pelo menos, né? Já que é pouco, que pelo menos seja aos poucos também. A gente estabelece nesse plano de execução BIM, vamos dizer, eu tenho que ter uma etapa de estudo de viabilidade ou de estudo preliminar, vamos dizer. No estudo preliminar, o que eu quero ter? Eu quero ter todos os modelos, um modelo que me permita comparar a solução geral de todos os sistemas. O que isso significa? É ter todos os encaminhamentos, ter os espaços dimensionados de acordo para abrigar esses encaminhamentos e que eles estejam compatíveis entre si. Né? Eu posso querer que determinadas informações sejam associadas a esse modelo. Então, eu quero que tenham informações relativas, por exemplo, de determinados parâmetros. Vamos supor, eu quero fazer uma análise de custo já com base no estudo preliminar. Então, eu quero que tenha índices de custo por tipo de área, tá? E essas áreas, então, vão estar ligadas a um índice de custo de área. Se é laje de escritório, se é laje em cal padrão, etc. e tal. Ora, o projetista que está trabalhando, nesse caso, basicamente o arquiteto, ele vai ter que fazer essa associação entre esse índice de custo e aquele tipo de laje, vamos dizer assim, né? E eu vou verificar se ele fez isso. Então, a gente combinou que naquele nível, vamos dizer assim, de entrega, eu tenho esses encaminhamentos, eu tenho um pré-dimensionamento, ou seja, se eu clicar num tubo, numa aprumada, eu tenho o pré-dimensionamento dessa aprumada, e eu verifico isso usando um model checker ou, em último caso, abrindo o arquivo e verificando se ele tem a informação. Normalmente, a gente vai verificar simplesmente usando
uma regra de verificação no Model Checker. Se ele entregou esse modelo, ele entregou a etapa. Ele fez o upload daquilo para a nuvem, para onde for que foi entregue, ele entregou. É a mesma coisa que entregar a prancha. Não tem diferença nenhuma. A entrega é digital. E eu mensuro, verifico a qualidade nesse modelo digital. Na verdade, é mais fácil verificar o modelo do que depois, quando eu receber as pranchas, que eu espero que em breve a gente não receba mais prancha nenhuma, tá? Porque isso a gente está recebendo prancha porque, por enquanto, a obra diz que precisa. Tá? Mas eu espero que daqui a pouco não precise mais. Porque é muito mais difícil verificar a prancha, tá? Dá muito mais trabalho você verificar a documentação do que verificar o modelo. É bem verdade que a gente já tem recursos hoje nesses sistemas em que quando o projetista carrega os PDFs, eles já entram dentro do modelo. E eu consigo visualizar o PDF dentro do modelo. Então, a verificação de compatibilidade entre modelo e PDF, que era uma encrenca até pouco tempo atrás, ela hoje em dia já é fácil, né? Mas mesmo assim, você tem que verificar prancha por prancha, né? Então, quando a entrega é digital, na verdade, é muito mais fácil de eu saber se ela está atendendo os requisitos de informação e os requisitos até de solução, porque, vamos dizer, eu recebo um modelo de arquitetura no projeto básico, eu quero saber se ele está conforme a 9050. Roda uma verificação dentro do software, né? E vai indicar o que não está conforme com a 9050. Tanto no projeto básico quanto no projeto executivo, a gente vai fazer essa verificação. Maravilha, professor. A gente vai abrir, professor, para algumas perguntas aqui do chat. A gente tem uma pergunta aqui da Débora. Eu vou colocar na tela aí para o professor conseguir ver também. Fala o seguinte: professor Leozinho, as fases tradicionais de projeto, né, o estudo de viabilidade, o estudo preliminar arquitetônico e a execução, ela se adaptam ao desenvolvimento BIM? Exemplo, como realizar um executivo sem informações da construtora que ainda não foi contratada? E ela se refere às informações construtivas. Bom, né? São duas coisas. Primeiro, as fases no projeto BIM, você tende a ter menos fases, porque tradicionalmente na área de incorporação você tem uma fase de pré-executivo. Essa fase simplesmente desapareceu, porque no pré-executivo basicamente era para verificar a compatibilização, né? E o executivo era o detalhamento, né? Hoje você normalmente vai trabalhar com uma fase de estudo de viabilidade, estudo preliminar, projeto básico e executivo, que pode ser dividido ou não em projetos de fabricação, né? O que acontece? Ela tem toda a razão que para você fazer um projeto executivo, você tem que saber, vamos dizer assim, qual é o processo construtivo que vai ser utilizado. É muito difícil que você faça isso e muito arriscado você fazer um projeto executivo sem ter participação do pessoal de produção, né? Quando a gente estava fazendo implantação em construtora, uma das dificuldades que a gente encontrava era trazer o engenheiro de obra para o processo de projeto, mesmo dentro de uma construtora incorporadora, em que era todo mundo do mesmo time, vamos dizer assim. E foi uma luta para que a gente conseguisse que o supervisor geral de obra participasse ao menos de alguma das reuniões de análise de modelo, porque é esse cara que sabe como que aquilo pode ser feito. Então, a gente representava uma possível solução construtiva, mas tem que ter o aval de quem vai fazer. Eu acho muito difícil você fazer um bom projeto executivo que seja 100% aproveitado sem ter participação do pessoal de produção. Agora, veja que é diferente a situação que você encontra nas licitações públicas, em que se licita um projeto básico e o construtor faz o projeto executivo do jeito que ele quiser. Isso é profundamente danoso para a qualidade das soluções. Eu não vejo problema nenhum em um projeto executivo ser feito depois, mas quem tem que mandar nesse projeto executivo é o arquiteto e engenheiro original, e não a construtora. A construtora vai ser ouvida,
mas ela não pode ser quem assina o cheque. E o que polui, por exemplo, nos processos de licitação pública, em que o projeto executivo é feito depois, é que o projeto executivo ele fica a cargo da construtora e não a cargo do projetista. A construtora depois pode contratar qualquer um para fazer o projeto executivo e ela contrata a preço vil e quem faça do interesse dela e não quem faça no interesse do cliente contratante público. Assim, por exemplo, teve aquele caso que ficou muito conhecido de uma licitação lá na Esplanada, em que foi colocado no edital que o projeto, que tinha que ser um consórcio para fazer o projeto, era um projeto em BIM, o Luque, que organizou essa licitação, tinha que ser um consórcio entre uma construtora e um escritório de projetos que tivesse experiência em BIM. A construtora entrou com uma queixa no Tribunal de Contas da União, dizendo que isso era uma exigência descabida, e infelizmente o Tribunal de Contas aceitou. E com isso, a consultora pode contratar qualquer um. Antes, ela tinha que entrar consorciada com o escritório de projeto, o escritório de projeto ia receber tantos % daquele contrato. O que aconteceu é que depois a obra até não aconteceu, então, mas o que aconteceria certamente é que a construtora ia entrar com um escritório licitado, dizendo que ia pagar 5% para ele, ou 8% para ele, e depois podia mudar de ideia, pagar 0,5% e contratar outro, entendeu? E o TCU deu um parecer que foi assim uma tragédia, disse que o projeto é parte irrelevante da obra, quando exatamente o contrário, o projeto que dirige a obra, né? Quer dizer, essa é a nossa dificuldade. Você vai conversar com os advogados, não sei se você se lembra daquele caso do projeto BNDES, que deu uma celeuma, tinha um concurso e acabaram anulando o negócio todo. A razão daquilo tudo é que o diretor de projetos de BNDES era um advogado. Aí deu no que deu, né? Bom. Maravilha, professor. Temos uma outra pergunta aqui. O Edson Mello, ele pergunta o seguinte: como funciona o BIM para obras de infraestrutura, professor? Na verdade, por enquanto, ainda não funciona. Há uma falácia do BIM para obras de infraestrutura. Hoje, por acaso, saiu no site da Building Smart um status do projeto de BIM de infraestrutura. Ele está sendo desenvolvido o projeto do IFC 4.2, que vai incluir rodovias, e aí em 2022 deve estar saindo o IFC 5, que na verdade estava previsto para sair esse ano, mas vai atrasar. Enquanto a gente não tiver uma norma de interoperabilidade para o BIM na infraestrutura, a gente não pode falar de BIM. O BIM é colaboração. Então, você tem hoje sistemas proprietários para projetos de infraestrutura, que são sistemas que emulam o BIM. Então, o Open Roads, a Bentley é que tem o melhor pacote dentro disso, né? O Civil 3D também corre aí mas aquilo não é BIM. Aquilo é um AutoCAD bombado, vamos dizer assim, tá? Mas não é um BIM, porque não temos ainda como que o pavimento de uma estrada, ele ainda não tem um padrão que eu consiga exportar do Civil 3D. Aliás, não consigo exportar do Civil 3D nem para o Revit, né? Então, eu tenho que fazer um bacalhau para conseguir fazer isso, né? E muito menos conseguir exportar o meu projeto de estrada, vamos dizer assim, de pavimentação da estrada, feito no Civil 3D para o Bentley, né? Porque não tem esse padrão do IFC, que está em construção. Então, a gente pode fazer muita coisa, vamos dizer assim, nessa área de infraestrutura, mas vai ter que ser sempre dentro de um ambiente proprietário, o que, a meu ver, empobrece muito essa qualidade do projeto, né? Professor, eu vou fazer uma pergunta aqui da Ania Gomes, e é bem interessante. A gente está falando muito de projeto, execução, e ela pergunta como as lojas de materiais, eu vou traduzir, como os fornecedores
vão se encaixar na metodologia? O que eles podem, como eles podem atuar para contribuir Os fornecedores, nesse processo? o BIM para eles é um novo meio de comunicação com os projetistas e com toda a cadeia produtiva, ou seja, com quem compra, com quem... Então, eles podem ter um ganho de logística enorme através do BIM, porque ele está padronizando toda essa informação e ele está conseguindo um contato com um projetista que ele pode plantar, vamos dizer assim, um produto dele muito mais cedo, pode ser escolhido com consciência, muito mais cedo. E com isso, evidentemente, ele vai ter um ganho enorme. Então, o ganho de logística e, mais do que isso, o ganho de previsibilidade de demanda do BIM para os fornecedores é muito bom, mas isso vai demorar para acontecer de fato, porque depende de que o BIM se torne predominante no mercado. O que está começando a acontecer na Europa, né? Mas ainda está começando. Mas lá você tem uma cadeia de logística já preparada para atuar com BIM. É claro que na ponta da loja de material, esse impacto aí vai ser mais complicado. Quer dizer, eu nunca parei para pensar qual é o impacto do BIM na loja da construção, mas assim, eu imagino, por exemplo, que nas lojas que fazem esse apoio de vendas e que fazem aquelas simulações, é claro que o BIM vai facilitar essa comunicação com o comprador ali do material de construção para dar essas simulações, mas eu não sei, é uma coisa ainda a ser melhor pensada, realmente. Maravilha, professor. A gente tem uma outra pergunta aqui do Orisman, eu espero estar pronunciando certo, vou colocar na tela. Fala, boa noite, professor Leozinho. Como o senhor avalia a questão do uso do BIM em relação ao COBE, Facility Management, questão de facilidade da edificação, normas e a sua maturidade aqui no Brasil? Aqui no Brasil, eu acho que a gente está ainda na barriga da mamãe, porque nem nasceu, vamos dizer assim. Na verdade é o seguinte, quer dizer, o Facility Management, ele pode usar o BIM, mas é mais ou menos o mesmo caso da infraestrutura. Você vai fazer o gerenciamento da edificação, da manutenção, da operação, você vai usar um software proprietário. E é que nem, sei lá, casamento do mais tradicional possível. Você não consegue mais se divorciar desse software. Porque é tão difícil de transformar, de trazer essa base de dados que esteja num desses softwares para outro, que você vai ter que continuar com ele o resto da vida, vamos dizer assim, né? Então, existe um momento que você exporta esses dados, e o COBE serve para isso. Mas esse processo, vamos dizer assim, aqui no Brasil tem sido pouquíssimo usado. Eu estou dizendo pouquíssimo porque eu tenho esperança que alguém tenha feito, mas eu não conheço, e perguntei já para o pessoal que trabalha na área, e eles, na verdade, nunca receberam um modelo BIM que pudesse ser usado nisso. Então, a gente ainda não está preparado. Eu acho que o COBE, ele vai ser importante na hora que você estiver trabalhando com gestão de facility efetivamente. Mas, por enquanto, isso aqui não é uma demanda do nosso universo da construção, vamos dizer assim. As construtoras não estão nem um pouco interessadas nisso. Quem poderia estar interessado nisso são os grandes proprietários de imóveis, vamos dizer assim, tipo as empresas de shopping, enfim, grandes proprietários, fundações, vamos dizer assim, que são operadoras de edifícios, né? Mas você não vê nenhum deles... não conheço ninguém que use um sistema de gestão de facility nesse caso. A gestão de facility, ela tem sido usada aqui no Brasil por proprietários industriais, mas aí toma uma outra feição, né? Se você for fazer um projeto de uma fábrica, é provável que queiram que você entregue as planilhas do COBE. É claro que, por exemplo, o governo deveria pedir isso, mas ele também não faz a gestão depois. A gente ainda depende de ter mercado para isso, né? Maravilha, professor, desculpa. Professor, a gente... Vai lá, Jeff, desculpa aí. Tem uma pergunta interessante aqui. Às vezes, muitos profissionais ainda que estão recém-chegados no BIM, enfim, eles têm dificuldade no entendimento disso. A pergunta da Fabiana Santos, ela fala o seguinte: como fica a autoria, a responsabilidade técnica?
Cada autor de cada disciplina terá que registrar a sua RT ou será uma única para todos os projetos? Como o projeto é aberto, de quem é a responsabilidade? A responsabilidade de cada um é sobre a informação que ele entregou. Traduzindo em miúdo, sobre o modelo que ele entregou, né? Por isso que você não deve entregar o seu modelo de autoria para ninguém. Ou seja, isso é outro equívoco, né? Consultora, eu quero receber o RVT. Mas é para quê, meu filho? Você vai mudar o meu projeto depois? Sem eu saber, né? Então, isso não é sensato, vamos dizer assim. Você tem que entregar um modelo para compor um modelo federado. Isso não é o modelo de autoria. E ele não deveria ser editável, vamos dizer assim. Se precisar de fazer alguma alteração, o autor que vai mexer. Agora, o BIM traz a questão da responsabilidade técnica e de direito autoral algumas complicações quanto aos objetos que estão lá dentro. Eu estou usando um objeto que veio de um fornecedor, eu não tenho o direito de mudar esse objeto. Mas eu posso agregar, pendurar informações nele adicionais, mas eu não deveria poder editar esse objeto. Coisa que todo mundo que pega uma biblioteca de algum fornecedor está cansado de fazer, vamos dizer assim, né? E isso é um erro, quer dizer, você tem que diferenciar o direito autoral do objeto do direito autoral da solução da concepção e a responsabilidade também disso. Então, um dos pontos, inclusive, que a gente especifica contratualmente é sobre os direitos autorais do modelo e os direitos autorais dos objetos. Eu posso até fazer um contrato com um projetista em que eu queira receber os objetos de modo a compor a minha biblioteca. Por exemplo, uma construtora contratou o arquiteto e ela quer ficar com aqueles objetos para usar em outros projetos. Mas isso é um adicional, tem que ser pago por fora, vamos dizer assim. É uma remuneração extra. Se o arquiteto está entregando esses objetos para uso em outros projetos, isso é um direito que ele está cedendo para essa consultora. A consultora que recebeu um projeto em RVT e aproveita, opa, esse balcão aqui ou essa janela que ele mandou está muito legal, vou usar no outro projeto, ela está roubando o direito autoral do arquiteto, tá? Ou do outro projetista, não importa, tá? Então, isso tem que ficar muito claro nos contratos de projetos. E a RT vai ser cada um para si, hein? Não é individual, a responsabilidade técnica é individual. Professor, a gente tem uma série de perguntas aqui, mas a gente está estourando o nosso tempo. Eu queria, em nome da BIM Pernambuco, da BIM Espírito Santo, da BIM Paraná e da BIM RJ, agradecer a disponibilidade do senhor, agradecer a sua atenção e o aceite desse convite para participar desse bate-papo com a gente, e gostaria de deixar aí a palavra do senhor. Eu vou só responder uma perguntinha que eu vi aqui que vocês não fizeram, mas que está passando aqui nos comentários, sobre a ISO 19650. Tá? Sim, ela estabelece padrão para a gestão da informação, mas ela não propriamente estabelece um padrão, ela estabelece que processos devem ser feitos. O requisito mesmo da ISO 19650 é muito pouco. O requisito tem que ter tal processo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, mas ela não diz como. Ela tem alguns requisitos sobre a funcionalidade, são 6 requisitos sobre a funcionalidade do ambiente comum de dados, e são 6 requisitos básicos, né? Ela ainda não está sendo utilizada, vamos dizer assim, para valer em nenhum projeto, até porque ela ainda nem foi publicada aqui no Brasil, né? Então você teria que usar a versão em inglês, o que já seria um complicador a mais. A tradução deve sair nos próximos meses, mas nós já estamos trabalhando com ela, junto com essas organizações do governo aí que a gente está trabalhando, são 5, para que a gente faça uma avaliação se os processos de projeto dessas organizações estão conforme com a ISO 19650, porque ela é um excelente roteiro para você fazer essa verificação. Eu até publiquei aí nas redes sociais uma planilha para fazer essa verificação de conformidade com o
coisa, teve até um bom número de downloads, aí 100 e poucos downloads fizeram dessa planilha. Maravilha, professor. Eu pode, agradeço aí o convite, é sempre uma coisa muito boa ouvir aí o que o pessoal tem de curiosidade, né, e poder dar uma ajudinha, se for possível, né? Maravilha, professor. A gente agradece. Agora a gente vai partir para uma sala privada com os associados das ABINs, né? Onde o professor Leuzinho vai responder mais algumas perguntas dos nossos associados. Então, para as pessoas, os telespectadores que estão assistindo a gente aqui, que não for associado, que tiver interesse e desejar participar desses grupos privados, exclusivos, fica aqui o meu convite. Acesse a página da ABIN mais próxima da sua região, ABIN Pernambuco, ABIN Espírito Santo, Rio de Janeiro e Paraná, e fique à vontade para participar desses grupos e fazer a sua pergunta para o professor Leuzinho e todos os outros próximos convidados. Tá bom? A gente tem, se você quiser também saber mais do que acontece nas ABINs, o que a gente está desenvolvendo, quais são as próximas atividades, você pode entrar no nosso grupo do Telegram. Eu vou pedir para o pessoal que tá conosco aqui para projetar o QR Code. Vamos aguardar só mais um momento que eu acredito que o QR Code vai aparecer. Pronto, está na tela, você pode ler o QR Code e você vai ter acesso ao nosso grupo no Telegram. E aí lá você obtém mais informações sobre as nossas atividades, sobre aquilo que está acontecendo no Papo BIM Day, aquilo que está acontecendo nas associações. Então fica aqui o nosso convite, tá bom? Vamos encerrando aqui o Papo BIM Day do dia de hoje. Esperamos encontrar todos vocês no próximo. Até lá. Obrigado, professor, mais uma vez. A gente se encontra no chat privado daqui a pouquinho. Ok. Você me manda o link. Boa noite a todos.